Aleluia, glória a Deus, aleluia, bom dia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Estamos aqui nesse dia, mais esse dia. Eu estou aqui em Manaus, hoje, 1 hora a menos aqui em Manaus. São 4h42, 3h42, foi na hora que eu entrei para o desafio de diligência financeira, às 3h42, e agora 4h42, horário aqui de Manaus. Nós estamos juntos aí para darmos continuidade ao nosso desafio 142 dias, o nosso 23º dia, chegando hoje ao livro de Números, o penúltimo livro do Pentateuco. Aleluia, completando então o Pentateuco. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, eu quero te louvar por mais essa manhã, te louvar por mais essa madrugada, te louvar por mais essa oportunidade de estarmos aqui nos desafiando, saindo da nossa zona de conforto, nos movendo, Deus, fazendo algo, Senhor Deus, para o Senhor, Deus, a partir de quem nós somos, Deus. Não fazemos para nos tornar, não sacrificamos para alcançar, mas sacrificamos porque já alcançamos, já fomos amados, já fomos salvos, redimidos, Senhor, e queremos crescer nisso, queremos nos mover a partir disso, Senhor Deus, nos mover como filhos, Senhor Deus, ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser, Deus, e viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, cumprir o teu propósito para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a tua palavra seja a nossa direção, que ela seja a nossa base, a nossa fundamentação, que a gente viva, Senhor Deus, com a tua palavra impregnada em nós, gravada no nosso coração e nas nossas mentes, como foi prometido ali a partir do profeta Jeremias, que assim seria na nova aliança, as leis gravadas dentro de nós, meu Deus. Então grava a tua lei, grava a tua vontade, grava os teus princípios e abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Números então, chegamos então em Números capítulo 1. Em Números nós vamos ter alguma genealogia, a contagem do povo, e vamos ter toda uma narração aí também da travessia do povo por esse período que eles passaram no deserto. Números capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo seus clãs e suas famílias, contando todos os homens, um a um, pelo nome. Todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel, a estes tu e Arão contareis segundo os seus exércitos. Estará convosco um homem de cada tribo, que seja chefe da família de seus pais. São estes os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisu, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os líderes das tribos de seus pais, os clãs dos chefes de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Declararam a descendência deles segundo seus clãs e conforme suas famílias, e todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um.
como o Senhor ordenara a Moisés, e assim eles os contou no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azé, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Azé, 41.500. Dos filhos de Naphtali, conforme seu clã e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés, Arão e os cabeças de Israel, 12 homens, um de cada uma das famílias. Assim, um total de todos os contados dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra em Israel, foi de 603.550. A tribo dos levitas, porém, segundo suas famílias, não foi contada entre eles. O Senhor tinha dito a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma dela entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar dele será morto. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu esquadrão, junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão o cuidado de guardar
do tabernáculo de guarda. Os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Números capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias de sua família. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente se acamparão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será líder dos filhos de Judá. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600. Junto a ele se acampará a tribo de Issacar. Natanael, filho de Suá, será líder dos filhos de Issacar. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será líder dos filhos de Zebulon. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 57.400. Todos os contados do exército de Judá são 186.400, segundo seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. Ao sul se acamparão os da bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões. Elisur, filho de Sedeur, será líder dos filhos de Ruben. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 46.500. Junto a ele se acampará a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurizadai, será líder dos filhos de Simeão. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 59.300. Repetindo, verso 13. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será líder dos filhos de Gade. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 45.650. Todos os contados do exército de Ruben são 151.450, segundo seus esquadrões. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como se acamparam. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Ao oriente se acamparão os da bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões. Elisama, filho de Amiúde, será líder dos filhos de Efraim. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 40.500. Depois a tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, será líder dos filhos de Manassés. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será líder dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 35.400. Todos os contados no exército de Efraim são 108.100. Segundo seus esquadrões, estes marcharão em terceiro lugar. Ao norte se acamparão os da bandeira do exército de Dan, segundo seus esquadrões. Aiezer, filho de Amizadai, será líder dos filhos de Dan. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 62.700. Junto a ele se acampará a tribo de Azé. Pagiel, filho de Ocrã, será líder dos filhos de Azé. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã, será líder dos filhos de Naphtali. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 53.400. Todos os contados do exército de Dan são 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acamparam, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo seu clã e sua família. Números capítulo 3.
São essas as gerações de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. São estes os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para exercer o sacerdote. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Não tiveram filhos, assim somente Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Cumprirão eles os seus deveres e os de todo o povo diante da tenda da congregação para ministrar no tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da terra da congregação, da tenda, repetindo, verso 8. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. A Arão e a seus filhos, porém, ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que nele tomar parte será morto. Disse o Senhor a Moisés: eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. Os levitas são meus, pois todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, tanto de homens como de animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Disse o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi, segundo suas famílias e seus clãs. Conta todos os homens de idade de 1 mês para cima. Assim Moisés os contou de acordo com o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. Os filhos de Coate pelas suas famílias: Arão, Gizar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson descendem os libinitas e os simeitas. Essas são as famílias dos gersonitas. O número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, que foram contados, foi de 7.500. As famílias dos gersonitas se acamparam atrás do tabernáculo ao ocidente. O líder da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Ok? Tudo certo aí, né? Verso 25, Números capítulo 3, verso 25. Os filhos de Gerson serão responsáveis na tenda da congregação pela guarda do tabernáculo da tenda, da sua coberta, do véu, da ponta da tenda, da porta da tenda da congregação, das colinas externas do pátio, das cortinas externas do pátio, da cortina da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas, todo o serviço a eles devido. De Coate originaram-se as famílias dos Anramitas, dos Gizaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. Todos os homens contados da idade de 1 mês para cima foram 8.600. Os coatitas eram responsáveis pela guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparam ao lado do tabernáculo ao sul. O líder da família dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles o seu cuidado a arca. Terão eles a seu cuidado a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram e a cortina com todo o seu serviço. O líder principal dos levitas será Eleazar,
filho de Arão, o sacerdote. Ele será a superintendência sobre os que estão encarregados da guarda do santuário. De Merari originam-se as famílias dos Malitas e dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. Todos os homens contados da idade de 1 mês para cima foram 6.200. O líder da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao redor do tabernáculo ao norte. Terão eles a seu cuidado as tábuas do tabernáculo, os seus travessões, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios com todo o seu serviço, bem como as colunas ao redor do pátio, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Moisés e Arão com seus filhos se acamparam diante do tabernáculo ao oriente, em frente da tenda da congregação para o nascente. Serão responsáveis pela guarda. Voltando, 38. Moisés e Arão com seus filhos se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, em frente da tenda da congregação, para o nascente. Serão responsáveis pela guarda do santuário, em nome dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar do santuário será morto. Todos os levitas recenseados, contados por Moisés e Arão, por ordem do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem da idade de 1 mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, e faze uma lista dos seus nomes. Para mim tomarás os levitas em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos, homens da idade de 1 mês para cima, relacionados por nome, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos filhos deles. Os levitas serão os meus, eu sou o Senhor, para resgatar os 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excederam o número dos levitas. Tomarás por pessoa 5 ciclos segundo o ciclo do santuário, e os tomarás a 20 geras o ciclo. Darás a Arão e a seus filhos o dinheiro para resgate dos que são excedentes. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam, os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recebeu 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Deu Moisés o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Números, capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Quando partir o acampamento, Arão e seus filhos virão, abaixarão o véu protetor, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos, sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão as varas. Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. O pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano vermelho, que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos, e lhe porão as suas varas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os vasos de azeite com que servem
o candelabro. Envolverão o candelabro com todos os seus acessórios numa coberta de peles de animais marinhos e o porão sobre as varas. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos, e lhe porão as varas. Também tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário e os envolverão num pano azul, que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos, e os porão sobre as varas. Tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano roxo, sobre o qual porão todos os seus utensílios com que servem no altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Estenderão por cima uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão essas coisas que estão na tenda da congregação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de cereais e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo o que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixeis que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Isso lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: faze um recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão seu serviço na tenda da congregação. Será este o serviço das famílias dos gersonitas, suas funções e seus encargos. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de peles de animais marinhos que o recobre, a cortina da porta da tenda da congregação, as cortinas externas do pátio, a cortina da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Eles servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas será feito segundo o mandado de Arão e de seus filhos. Confiarás à sua guarda tudo que tiverem de transportar. Será este o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação. O seu serviço estará sobre o mandado de Itamar, filho do sacerdote Arão. Quanto aos filhos de Merari, os contarás conforme seus clãs e suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos aqueles que prestarem serviço na tenda da congregação. Isso é o que deverão transportar, segundo todo o serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, suas varas, suas colunas e bases, como também as colunas ao redor do pátio, as suas bases, estacas, cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Designarás, nome por nome, os objetos que devem transportar. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, debaixo da orientação de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contarão os filhos dos coatitas, conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que entrarem para o serviço da tenda da congregação, contados segundo seus clãs, foram 2.750. Esses são os que foram contados da família dos coatitas, todos aqueles que deveriam servir na tenda da congregação, os quais foram contados por Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor dado a Moisés.
Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que entraram para o serviço da tenda da congregação. Contados conforme seus clãs e suas famílias, foram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos aqueles que deviam servir na tenda da congregação, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, conforme seus clãs e suas famílias, todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que entraram para o serviço da tenda da congregação. Contados segundo as suas famílias, foram 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor a Moisés. O número total de todos os levitas contados por Moisés, Arão e os líderes de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, que entraram para o serviço de transportar a tenda da congregação, foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor a Moisés, foram contados cada qual segundo o seu serviço e segundo a sua obrigação. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. É isso aí, Deus conta a partir de quem serve, né? Cada um segundo o seu serviço. Aleluia. Números capítulo 5. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do acampamento todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por causa de contato com algum morto. Sejam homens ou mulheres, os lançareis fora do acampamento para que não o contaminem, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique a seu próximo, sendo assim infiel ao mandamento do Senhor, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Se porém essa pessoa não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, a restituição pertencerá ao Senhor e será dada ao sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação pelo culpado. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste. As coisas que alguém consagra lhe pertencem, mas aquilo que der ao sacerdote será do sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que outro homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento do seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela se ter contaminado em segredo e não haver quem deponha contra ela, por não ter sido surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado, então este homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de um éfa de farinha de cevada, sobre a qual não derramarás azeite, nem porá incenso, porque é oferta de cereais de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. O sacerdote a fará chegar, e a porá
perante a face do Senhor. Em seguida pegará água santa num vaso de barro, e tendo tomado do pó que houver no chão do tabernáculo, o espargirá na água, e apresentará a mulher perante o Senhor, soltando o cabelo dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais dos ciúmes. Nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. O sacerdote a fará jurar, dizendo-lhe: se ninguém contigo se deitou, e se não se apartaste de teu marido pela imundícia dessas águas amargas e de maldição, serás livre. Se contudo te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem que não o seu marido se deitou contigo, o sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento sob pena de maldição, dizendo à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar a barriga. Esta água de maldição penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar a barriga e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições no livro, e com água amarga as apagará. Fará a mulher beber a água amarga e de maldição, a fim de que essas águas de maldição penetrem nela, causando-lhe amargura. Da mão da mulher o sacerdote pegará a oferta de cereais, a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de cereais da oferta memorativa e sobre o altar o queimará. Depois dará a beber a água à mulher. Ao fazê-la beber a água, será que, se ela se tornou imunda, enganando a seu marido, a água de maldição penetrará nela para amargura. A sua barriga se inchará, a sua coxa descairá. Aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Se ao contrário, a mulher não se tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Essa é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar e se tornar imunda, enquanto sob o poder de seu marido. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, o sacerdote apresente a mulher perante o Senhor e nela execute toda esta lei. O homem será isento de culpa, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então aqui Números traz todos esses registros ali, genealógicos, né? A contagem de todo o povo ali que estava no deserto, mas também começa a trazer ali alguns mandamentos, algumas ordenanças do Senhor, algumas instruções do Senhor que continua instruindo o seu povo para que eles possam viver uma vida que Deus tinha para eles, né? Uma vida de excelência de Deus para eles, todas as ordenanças para que eles vivessem assim, então, todas essas coisas. Amém? Então hoje nós vamos até o capítulo 5, amanhã nós retornamos aí a partir do capítulo 6. Eu aqui direto de Manaus, então me conectarei com vocês às 4h42 da manhã, 5h42 para os que estão aí no horário de Brasília. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, uma ótima sexta-feira e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe.